Meus amigos, 2026 será o último ano para você se preparar, beleza? Basta você olhar o que está acontecendo no Brasil, basta você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, ok? Quem está falando isso não sou eu. A gente já tem alta do ouro batendo juros recorde, bilionários construindo bunkers, tá? Alertas em relatórios do FMI, do G20, CEO dos maiores bancos, CEO do Goldman Sachs, falando que está vindo um grande crash econômico para o ano que vem. Muita gente falando da bolha da inteligência artificial. Raymond Dalio, um dos maiores investidores do mundo, dizendo que a inteligência artificial é uma bolha econômica que, se ela estourar, o mundo inteiro vai entrar num grande colapso. A gente vê o padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, falando que em 2026 é o ano que massivamente a inteligência artificial vai tirar emprego das pessoas. A gente vê conflitos geopolíticos escalando, né? Tanto no território venezuelano, tanto lá no Oriente Médio, as tarifas comerciais do presidente Donald gerando ali uma crise na popularidade dele lá nos Estados Unidos. O presidente Donald ali começa o governo falando que vai anexar o Canadá, a Groenlândia, né? E, meus amigos, eu tenho certeza que você sente que algo estranho está para acontecer. Eu tenho certeza que você olha o noticiário e você fala, cara, tem alguma coisa errada, né? Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e a gente sem conseguir se preparar. Então, meus amigos, o negócio está intenso, beleza? Deixa eu só reposicionar essa lâmpada aqui. O negócio está altamente intenso, perfeito? Isso, é claro, gera uma angústia. E é lógico que essa notícia de que o ex-presidente Bolsonaro acabou indo lá para foi detido, é claro que isso traz ali um nível de angústia muito grande. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, meus amigos. Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Perfeito? Isso que nós estamos ver acontecer agora no Brasil já aconteceu recentemente, só que do outro lado da moeda. Por quê? Pensa um pouquinho, meus amigos. Anos atrás, presidente Lula, depois de deixar a presidência, o que aconteceu? Ele começou a ser investigado pela Operação Lava Jato, que investigava ali aqueles problemas lá na Petrobras. As investigações começaram a sugerir que havia empresários pagando vantagem indevidas para políticos ali em trocas de contratos com estatais. O ex-presidente Lula passou a ser alvo de várias denúncias, né? E você sabe que em 2017 o juiz Sérgio Moro ele condenou o Lula, né, por alguns crimes lá, e a condenação foi confirmada em segunda instância. E aí o que acontece? Naquela época, algumas figuras de muita expressão no setor da defesa começaram a botar a boca no trombone. Em abril de 2018, ali, quando estava sendo discutido ali um pedido para impedir a prisão do Lula, o então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, publicou uma mensagem pública afirmando ali, meio que em resumo, que o Exército estava atento, né? E ele esperava, dizia ele, que as instituições garantissem a estabilidade do país. Você se lembra disso? Porque isso aqui é a história recente do Brasil, meus amigos. Você se lembra disso? Cara, a mesma coisa está acontecendo. E se vocês, meus amigos, estiverem atentos, vocês vão perceber que existe uma recorrência nisso, tá? Se você se lembra disso, desse contexto ali na época que estavam querendo colocar o ex-presidente Lula, né, detido, um cenário muito semelhante está acontecendo agora. A declaração do general Vilas Boas naquela época foi amplamente interpretada como se ele estivesse pressionando o sistema para que o sistema mantivesse a prisão. E aquilo ali, meus amigos, reforçou o clima muito tenso, tá? O Alessandro está falando a mesma coisa, né? Os processos foram diferentes. Eu não estou falando dos processos, meus amigos. Eu estou falando de um ex-presidente que se vê numa situação de ser detido. Apenas isso. Eu não estou dizendo que os delitos são parecidos, eu não estou dizendo que as pessoas são parecidas, eu não estou dizendo que nada além daquilo ali, da gente ter um cenário de ex-presidente ser detido, essa é a única semelhança, tá? Essa é a única semelhança. Preste muita atenção. Naquela época, houve uma pressão muito grande do sistema
para deter o ex-presidente Lula. Agora, existe uma pressão muito grande do sistema para deter o ex-presidente Bolsonaro. Tá? E a gente não pode esquecer, meus amigos, que também não foi só o general Vilas Boas que fez aquela grande reclamação. O general Mourão também, né? Ele, pouco antes dele se tornar vice-presidente lá do Bolsonaro, já tinha feito declarações criticando o governo do PT, o Lula e tal. E em entrevistas e palestras, ele dizia ali que havia, né, um grande problema no país, né, que precisava haver uma mudança. E é claro que essas falas naquela época reforçavam ali no debate público a ideia de um desgaste da imagem, né, do ex-presidente e tal. Agora, devido a essa pressão toda, né, do sistema, presta atenção, um ex-presidente sai do poder e o sistema começa a tentar colocá-lo no xilindró, beleza? E aí, a pressão do sistema foi tão grande para colocar no xilindró o ex-presidente Lula, que ele recebeu uma ordem para ele se entregar em 2018. Eu não sei se você se lembra disso, ele passou 2 dias na sede do Sindicato dos Metalúrgicos ali, reunido com os seus apoiadores antes de cumprir a ordem. Em abril de 2018, ele acabou sendo detido, foi levado lá para Curitiba, onde ele permaneceu até 2019. Agora, eu pergunto para vocês, como é que isso afetou as disputas de 2018? Afetou pra caramba, meu irmão, ok? Ou seja, o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui? O sistema decide tirar alguém de cena e depois decide recolocar alguém em cena, ok? Então você percebe que existe uma força maior atuando, e essa força maior atuando, ela tem uma agenda, ela tem uma missão, ela tem um plano, ela tem um objetivo. E aí você percebe que a briga não é esquerda contra direita. A briga é os controladores contra os controlados. A briga é os suzeranos e os vassalos. A briga é o 1% que domina e o 99% que é dominado. Quando você entende que o jogo é dessa forma, que não é esquerda contra direita, é poucos dominantes dominando uma multidão de dominados, você começa a ver a realidade toda por outro aspecto. Porque, meus amigos, você que está olhando a situação hoje e está indignado com a situação hoje, meus amigos, vejam só, naquela época, em 2018, o Lula ele liderava todas as pesquisas daquele ano, tá? E ele ter sido retirado da disputa fez com que o cenário todo mudasse. Por quê? O PT teve que lançar em cima da hora o Fernando Haddad, né? O que reduziu muito a expressão que o partido tinha, e eles não tiveram tempo hábil para se organizar ali uma campanha, né? E não teve uma força como tinha a presença do ex-presidente. Então, com o ex-presidente Lula fora da disputa, isso abriu espaço para outros nomes crescerem rapidamente. E foi aí que Jair Bolsonaro aparece, né? Que já vinha ganhando muito apoio em grupos contrários ao PT na época, tá? Então, naquela época, a gente está falando de 2018, meus amigos. 2026 vai parecer muito com 2018. Na verdade, 2025 e 2018 já estão idênticos. E a gente deve ver uma recorrência. Presta atenção que agora é a parte mais importante, tá? Com o ex-presidente Lula fora da disputa em 2018, abriu-se espaço para que outros nomes crescessem rapidamente, nomes outsiders, nomes fora do grande sistema padrão oficial. Foi nesse contexto de retirada de cena do ex-presidente Lula que Jair Bolsonaro ganha visibilidade. Isso fez com que o clima político em 2018 ficasse fortemente polarizado, com debates intensos sobre justiça, corrupção, crise econômica, né, segurança pública. E aí o que acontece? A retirada do ex-presidente Lula da corrida foi um grande ponto de inflexão na disputa de 2018, mudando completamente o cenário, ok? E aí, meus amigos, prestem muitíssima atenção no que eu vou te falar agora. Se em 2018 a retirada do páreo do
ex-presidente Lula fez com que figuras novas despontassem. Agora, em 2025, com a retirada do presidente Bolsonaro do páreo, quem que será aquele que vai despontar? Ok, meu amigo? Aqui a gente tem duas perguntas importantes. Com a retirada do ex-presidente Bolsonaro, quem que vai ganhar essa visibilidade e que tipo de discurso será trazido? Ok, meus amigos? Prestem muita atenção, esse é o detalhe. O raciocínio que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é: a retirada do Lula da corrida em 2018 favoreceu o Bolsonaro. A retirada do Bolsonaro da corrida em 2026 favorecerá quem? Essa aqui é a pergunta. E com que tipo de discurso esse cara, que será favorecido pela retirada do Bolsonaro, ele vai tentar angariar seus apoiadores, ok? É nesse ponto aqui que está a grande questão, perfeito? Então, meus amigos, 2026 já está programado para ser um ano de altas emoções, boas e ruins. Eu espero mais boas do que ruins, tá? Para você que chegou depois, a nossa tese essa semana é que 2026 será o último ano para se preparar para as grandes mudanças que estão chegando, tá? E quem diz isso não sou eu. Por que o ouro está nas máximas? Meus amigos, os investidores só compram ouro e o ouro só fica nas máximas quando o pessoal está prevendo que um grande problema está chegando. Eles estão pensando assim, cara, tá vindo uma grande crise, tá vindo um grande colapso, não vou deixar o meu dinheiro nem em dólar nem em real, eu vou pro ouro. E aí o que acontece? O ouro que estava ali quietinho começa a subir. E o ouro está batendo recordes históricos. O ouro nunca valeu mais do que 3 mil dólares. O ouro está valendo mais do que 4 mil dólares. Quando o ouro chegou a 3 mil dólares, todo mundo falou, atingiu o pico, não sobe mais. E eu falei na época, vai subir mais. O ouro passou de 3 mil dólares e passou de 4 mil dólares a onça, na medida americana. Ou seja, isso significa que o povo está, a elite que não apenas prevê o futuro, mas desenha o futuro, significa que a elite sabe que alguma coisa muito forte vai acontecer. E aí, essa corrida pelo ouro fez o ouro se tornar o ativo mais valorizado do planeta, passando um valor de mercado total de 30 trilhões de dólares. O que significa isso, meus amigos? Significa que hoje existem 30 trilhões de dólares investidos em ouro. E só tem um tamanho desse de pessoas investindo em ouro quando a galera tá com muito medo ou quando eles estão sabendo que algo muito estranho vai acontecer. E, meus amigos, é muito provável que em 2026 aconteça algo muito estranho. Por isso, o sistema está sendo preparado para colocar os seus escolhidos no poder a partir de 2026, 2027, para que quando o grande problema acontecer, eles possam oferecer a solução. Ok? Vou repetir para você que não prestou atenção. 2026, todo mundo sabe da elite que está vindo um grande problema, por isso que eles estão jogando o dinheiro todo pro ouro, tá? Peter Thiel, caras poderosos do planeta, o Michael Burry, né? A Cassandra de Wall Street, toda essa galera tá tirando dinheiro de investimento na área de inteligência artificial, NVIDIA e por aí vai. Palantir Technologies, os poderosos do mundo estão tirando o dinheiro deles, que está na inteligência artificial, mandando tudo para ouro. Por quê? Porque eles sabem que está vindo uma grande pancada em 2026. E essa pancada será um grande problema para a humanidade. E aí, na hora que essa grande pancada chegar em 2026, eles vão aproveitar para oferecer uma solução. E precisa ser a solução que está sendo desenhada desde 1937. Amigos, 1937 já tem a solução para o problema que está programado para 2026, ok? A solução para esse problema foi oferecida por um grupo chamado Technocracy Incorporated, ou seja, um movimento tecnocrático cujo líder no Canadá era Joshua Norman Haldeman, que é o avô materno de Elon Musk.
O avô materno de Elon Musk ajudou a criar a solução para esse problema e o neto dele está ajudando a implementar esse problema. Por que esse assunto é importante a gente falar agora com essa ideia do ex-presidente Bolsonaro ter sido detido? Por quê? Porque isso significa que o presidente Bolsonaro não iria, se ele estivesse no poder, oferecer a solução para o problema de 2026 que o sistema quer que seja oferecida. Preste atenção. Eles precisam que alguém do sistema esteja no poder em 2026, 2027, para que quando chegar o grande problema que está fazendo todo mundo comprar ouro, eles ofereçam a solução que o sistema quer, ok? E por aqui no Brasil, meus amigos, já tem uma galera alinhada com esse plano. Já tem uma galera alinhada para que quando acontecer o problema mundial de 2026, em 2027, eles ofereçam a solução que o sistema está preparando. Porque, meus amigos, se você ler um livro, por exemplo, como Nosso Inimigo Estado, você vai ver que o autor do livro ali, ele diz o seguinte, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. De tempos em tempos acontecem crises. E durante essas crises, para oferecer a solução à crise, o Estado sempre oferece uma solução que envolve reduzir o poder estatal, reduzir o poder social, perdão, e aumentar o poder estatal. Ou seja, de tempos em tempos acontecem crises e quando acontecem essas crises, para solucionar a crise, o Estado oferece para a população uma solução que envolve reduzir o poder social, aumentar o poder estatal. Então, de tempos em tempos, com as crises, o Estado morde mais uma parte do poder social e aumenta o poder estatal. E é isso que está programado para acontecer. O Fórum Econômico Mundial, que alinha todos esses planos, ele já tem toda essa solução. Se você está perguntando, Daniel, de onde vem essa solução? A solução vem do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial já pautou toda essa solução para esses problemas. Quais são as soluções? São o nome dos livros do Klaus Schwab. Primeiro, a quarta revolução industrial, é uma solução que eles estão oferecendo. Segundo, capitalismo stakeholder, é uma solução que eles estão oferecendo. Terceiro, o grande reset, é mais uma solução que eles estão oferecendo. Ou seja, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Por que o presidente Bolsonaro está sendo retirado aí do páreo? Por que ele não foi escolhido? Porque ele não está alinhado com o Fórum Econômico Mundial. Porque ele não quer implementar essa solução. Ou seja, quem será o escolhido para governar o país a partir de 2027 será alguém alinhado com o Fórum Econômico Mundial. Ok? Eu estou te dando essa dica. Se você olhar um cara alinhado com o Fórum Econômico Mundial, você já sabe que esse é o cara que foi escolhido pelo sistema para poder oferecer a solução que o sistema quer, que é uma solução que envolve tecnocracia, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, digitalização total da sociedade, monitoramento total da sociedade, substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, implementação do crédito social, do crédito carbono, do crédito de energia e por aí vai. Ou seja, por que o ex-presidente Bolsonaro não é mais o queridinho? Porque ele não está alinhado com essa solução. Perfeito? Então prestem muita atenção, meus amigos. Eu vou mostrar para vocês como isso já está acontecendo também nos Estados Unidos, para você poder entender como é que isso está sendo programado aqui. Beleza? Lá nos Estados Unidos, uma das maiores deputadas federais apoiadoras do presidente Donald se chama Marjorie Taylor Greene. A Marjorie Taylor Greene, ela começou a reclamar com o presidente Donald, dizendo que o presidente Donald não estava cumprindo com as suas promessas. Você pode perguntar, Daniel, quais promessas? Primeiro, a promessa de mandar todo mundo que está sem documento nos Estados Unidos de volta para suas casas, embora. Ela disse que o presidente Donald não está fazendo isso. Ela disse que o presidente Donald prometeu liberar todos os documentos secretos do John Kennedy, não liberou. Ela disse que o presidente Donald prometeu liberar todos os documentos do Jefinho Frankenstein, aquele cara da Ilha Misteriosa, e ele não liberou. E além disso, ela disse que o presidente Donald tinha colocado em primeiro lugar os Estados Unidos, America First. E ela falou que não, o presidente Donald estaria privilegiando interesses de países estrangeiros em detrimento do interesse do povo americano. Então, essa deputada federal norte-americana, ela começou a falar abertamente sobre isso, o que gerou uma reação do presidente Donald, tá? Por quê? O presidente Donald falou, olha, essa mulher que me apoiava não me apoia mais. Ela falou, pelo contrário, eu continuo apoiando, é porque você
não está cumprindo as coisas que você prometeu, eu estou só cobrando. Sabe o que isso fez acontecer? Fez acontecer, meus amigos, que a mulher pediu a exoneração do cargo de deputada federal. Uma das maiores apoiadoras tradicionais do presidente Donald, ela desistiu de ser deputada federal porque ela falou, não dá mais, não consigo, o jogo é muito pesado. Ela falou, eu sempre apoiei o presidente Donald, gastei milhões do meu próprio dinheiro para ajudá-la a ser eleito. Depois disso tudo, ser chamada de traidora do movimento é muito doloroso, mas isso me coloca ali numa situação perigosa, porque os apoiadores do presidente Donald se voltam contra mim. Mas ela falou, mesmo com tudo isso, eu continuo apoiando o presidente Donald e quero vê-lo ter sucesso para o povo americano, porque eu acredito na transparência e tal. Beleza. Meus amigos, deixa eu mostrar para você o que realmente está em jogo. Porque é o que está em jogo lá e é o que está em jogo aqui. Perfeito? Deixa eu explicar para vocês. Hoje a aula é muito séria, tá? Porque eu repito para vocês, meus amigos, 2026 será o último ano para você se preparar. Por quê? Presta atenção. Nós estamos vivendo agora, neste exato momento, dia 24 de novembro de 2025, a transição do capitalismo. O fim do capitalismo. O capitalismo está com os seus dias contados. E eu vou te explicar por quê. O sistema já sabe que o capitalismo está com os dias contados e eles já inventaram um novo sistema, chamado capitalismo stakeholder. Só que isso é um mundo completamente diferente, que é o mundo do grande reset. Ok? Então presta muita atenção. Para fazer a transição entre o capitalismo e o tecnofeudalismo, que é a transição que nós estamos vivendo, e eu vou repetir para ficar mais claro, estamos em transição do capitalismo para o tecnofeudalismo. Para conseguir implementar essa transição, os tecnocratas ou tecno-oligarcas, que são o 0,001% que dominam tudo, hoje o pessoal da tecnologia, Peter Thiel, Jeff Bezos, o Tim Cook, né, Sundar Pichai, Larry Page, Sergey Brin, esses caras dominam o mundo. Mark Zuckerberg, tá? Esses caras, para conseguirem fazer a transição do capitalismo para o tecnofeudalismo, eles precisam destruir as instituições tradicionais, trazendo um novo sistema parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos em 1933. Por isso que eu digo para você, quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Por que eu estou falando isso, meus amigos? O que está acontecendo no Brasil hoje, em 2025, é muito parecido com o que aconteceu em 2018. E o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, em 2025, é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos em 1933. Por isso, conhecendo a história, você não repete os erros do passado. Ou seja, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês agora, que vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil. O objetivo dos tecnocratas hoje, dos magnatas da tecnologia que estão completamente dominando o governo do presidente Donald Trump, é acabar com a esquerda e a direita. Acabar com os republicanos e os democratas. Fazer o povo americano desistir de esquerda e direita, desistir de republicano e democrata. Ou seja, o objetivo é destruir os dois partidos, ou seja, destruir a tese e a antítese, criar um vácuo de poder, para que através desse vácuo de poder eles consigam criar uma terceira via controlada pela tecnologia. Perfeito? A transição do capitalismo para o tecnofeudalismo envolve fazer as pessoas ficarem desiludidas com a esquerda e com a direita e oferecer para a população uma terceira opção. A terceira opção será o terceiro partido que o Elon Musk está propondo, que é o America Party, e a terceira via, a terceira opção é a síntese que o sistema do Fórum Econômico Mundial está planejando. Como o ex-presidente Bolsonaro não aceitou jogar esse jogo, está sendo retirado de cena. Aí a pergunta é, quem que virá no Brasil para jogar esse jogo? Porque lá nos Estados Unidos o presidente Donald já está jogando esse jogo, tá? Agora, você pode dizer o seguinte, Daniel, você está partindo de um princípio que a elite global ela é toda organizada e todo mundo pensa igual, tá? Você está errado, Daniel. Dentro da elite global,
principalmente agora a elite da tecnologia, já falei o nome das pessoas e o nome das empresas que dominam, existem várias concorrências ali dentro, né? Então, alguns argumentam que a elite não ia querer destruir as instituições americanas e mundiais e tradicionais, acabar com o Partido Republicano e Democrata, porque isso não seria interessante, porque para eles é muito bom manter as coisas como estão, porque foi assim que eles se tornaram trilionários. Agora eu vou te apresentar o problema dessa tese, a tese de que a elite é desorganizada e para eles é melhor manter as coisas como estão. Não tem como. E eu vou te dizer o porquê não tem como. Tudo vai fazer sentido agora. Agora, presta atenção. Antes de eu te falar isso, eu quero te convidar a você a acelerar no like, meu irmão. Tu tem que acelerar no like de um jeito como você nunca fez, porque hoje é uma das aulas mais importantes que eu já dei aqui para vocês. Vejam o nível de utilidade dessa aula. O que eu estou falando para vocês não é teoria, não é especulação, não é conceito. Eu estou analisando o cenário como tal, como é que está acontecendo hoje, com a detenção do ex-presidente Bolsonaro e o cenário, e eu estou dizendo para você para onde o mundo está indo. E daqui a pouco eu vou te dizer o que fazer para se proteger, tá? Então, prestem muitíssima atenção no que eu estou fazendo agora, no que eu vou falar agora, mas eu gostaria apenas de te convidar para dar o like. Nós estamos com 11 mil pessoas assistindo ao vivo, mas apenas 6 mil likes, ou seja, praticamente metade da galera que está assistindo não deu like. Dá glória a Deus que você não está com tendinite, não está com lesão de esforço repetitivo, não está com o dedo engessado, então acelera no like aí para a gente poder garantir aqui a continuidade da aula e as informações, beleza? Então vamos lá. Prestem muita atenção. Alguns dizem, mas Daniel, a elite tecnológica global, eles brigam entre si. Eles não conseguem ter um plano único. Eles não vão querer destruir o Partido Republicano e o Democrata, a direita e a esquerda, para poder entrar com uma terceira via. Eles não vão querer porque para eles é melhor deixar como está, porque foi desse jeito como as coisas estão que eles ficaram trilionários. Tem um erro nessa tese, eu vou explicar para você agora. O problema nessa tese é você partir do princípio que o capitalismo poderia sobreviver à era da inteligência artificial. Ok? Agora o negócio ficou complicado. Por quê? O grande problema que condenou o capitalismo ao fim é a chegada da era da inteligência artificial. Como a gente vê no livro Tecnofeudalismo, o que destruiu o capitalismo, do Yanni Varoufakis. Eu tenho o livro aqui, tirei da minha mesa, e depois se você quiser você pesquisa aí, tá? Então, presta atenção, o grande ponto de divergência, o grande ponto de inflexão é a chegada da era da inteligência artificial e da robótica, ok? Por quê? Presta atenção, meus amigos. Fundamentalmente, o capitalismo não pode sobreviver à era da inteligência artificial, porque a era da inteligência artificial e da robótica chegou para chegar, e isso, a elite já sabe, vai trazer o fim do capitalismo. E todas as partes produtivas da sociedade já foram capturadas nesse sistema de forma semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos na época da Gilded Age. Depois eu vou explicar para vocês o que é Gilded Age e o que aconteceu nos Estados Unidos em 1933. Conclusão, preste muita atenção, porque essa é a parte vital da aula de hoje. A elite, quem que é a elite, Daniel? A elite tecnológica. Quem é a elite tecnológica? As empresas do Vale do Silício. Quais são as empresas do Vale do Silício? Amazon, Google, Alphabet, Meta e por aí vai. Quem são os caras que controlam essas empresas? Alphabet, que é Google, é do Sergey Brin e do Larry Page, mas eles têm um CEO que é o Sundar Pichai. A Apple é governada pelo Tim Cook, né? A Amazon é governada pelo Jeff Bezos, né? A Palantir Technologies é governada pelo Alex Karp e o Nicholas Zaminska. É toda essa galera. Essa galera que está assumindo o poder hoje. Essa galera que é a nova elite. O 0,0001%. Então presta atenção. A elite, essa galera já sabe que o capitalismo não vai sobreviver à era da inteligência artificial e da robótica. Elon Musk nos explicou isso já várias vezes, inclusive no evento que aconteceu, que é o evento de parceria comercial entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, que teve a participação do Elon Musk e também do Jensen da NVIDIA, tá? Elon Musk explicou isso tudo com letrinhas claras no último final de semana. Quem assistiu minhas aulas sabe. Elon Musk ele fez uma explicação brilhante mostrando por que o capitalismo não vai conseguir sobreviver à era da inteligência artificial e da robótica. Musk disse o seguinte:
O capitalismo funciona com base na escassez. Na verdade, a própria palavra economia tem como definição a administração dos recursos escassos, ok? Se você for estudar economia e você perguntar, professor, qual é a definição de economia? Ele vai dizer, economia é a administração de recursos escassos, ou seja, economia é uma disciplina que foi criada para operar em cima de um conceito de escassez. E o capitalismo funciona exatamente também na base da escassez, porque o capitalismo é a precificação dos recursos escassos. Perfeito? Só que, meus amigos, se o capitalismo e a economia funcionam com base na escassez, se a escassez acaba, o capitalismo também acaba. Aí você fala, mas a escassez vai acabar? É a promessa que a era da inteligência artificial e da robótica estão trazendo, ou está trazendo. Segundo Elon Musk, a inteligência artificial e a robótica irão trazer o fim da escassez, trazendo uma abundância total. Isso traria fim não apenas ao capitalismo, mas traria fim ao mercado, traria fim à ideia de economia, traria fim ao sistema de preços e traria fim até ao dinheiro. Elon Musk tem dado uma sequência de palestras dizendo: na era da inteligência artificial e da robótica teremos uma produção abundante. E essa produção abundante trará o fim da escassez. Com o fim da escassez, não há mais sentido ter dinheiro, porque você não vai precisar pagar por recurso escasso. Vai ter tudo em abundância para todo mundo. Tudo que todo mundo quiser vai ter. Por isso Elon Musk fala não sobre renda básica universal, ele fala sobre renda alta universal. Ele não fala sobre UBI, que é Universal Basic Income. Ele fala Universal High Income, uma renda alta universal. Conclusão, meus amigos, se o capitalismo não vai existir na era da inteligência artificial e da robótica, ele só tem duas opções para substituir o capitalismo. O capitalismo até poderia sobreviver à era da inteligência artificial e da robótica, mas para isso seria necessário criar um movimento na sociedade muito amplo, um movimento de base para revitalizar e fortalecer as instituições que protegem o capitalismo e protegem o povo. Além disso, também um grande movimento contra os monopólios, contra a concentração de poder, para desmantelar essa centralização de poder desses monopólios tecnológicos. Tá certo? Só que, preste muita atenção, sendo realista, o povo se organizar num movimento amplo de base para revitalizar e fortalecer as instituições e para acabar com o monopólio das tecnologias, cara, isso é altamente improvável, principalmente no cenário de alienação total em que a gente está vivendo, tá? Então, infelizmente, como a história comprova, todas as crises acabam se transformando numa oportunidade de aumentar o poder estatal e reduzir o poder social, aumentar o poder das elites e reduzir o poder do povo. E a gente está prestes a entrar na maior tomada de poder e na maior transferência de riqueza da história da humanidade. Perfeito? Então, meus queridos, prestem muita atenção. Se a elite concluiu que o capitalismo está com os dias contados porque ele não vai sobreviver à era da inteligência artificial e da robótica, porque a era da inteligência artificial e robótica irá trazer o fim da escassez, e sem escassez você não tem sistema de preço, você não tem economia, você não tem mercado, você não tem nem dinheiro. Não vai ter mais dinheiro, por isso que se fala tanto sobre moeda digital. Moeda digital não é dinheiro, moeda digital é um crédito de energia, tá? Para você ter noção, aquilo não é dinheiro, é um conceito completamente diferente, não é um equivalente geral de valor, que é o conceito de dinheiro dentro da economia. Então, meus amigos, se a elite global já está se preparando para o fim do capitalismo e sabendo que o capitalismo vai acabar, ele só tem duas opções de sistemas de produção para substituir o capitalismo. Quais são essas duas opções? Primeiro, o comunismo, ter tudo em comum, ninguém ter nada e todo mundo ser feliz, ou o tecnofeudalismo, ok? Só tem duas opções, um comunismo total ou um tecnofeudalismo. E a elite global, sabendo que o capitalismo está com os dias contados, já escolheu o tecnofeudalismo. Então, se eles já escolheram o tecnofeudalismo é o quê? A terceira via, a terceira opção. O tecnofeudalismo ele vai se apresentar como não sendo nem esquerda e nem direita, sendo o terceiro partido, a terceira opção, a terceira oportunidade. Mas para que eles consigam convencer as populações globais a aceitar essa terceira opção e abraçar o tecnofeudalismo, eles precisam trazer caos e medo para a sociedade.
Perfeito? E quando que vai acontecer esse caos e medo? Está programado para 2026. Por que você acha isso, Daniel? Eu acho isso porque o ouro bateu recorde, atingiu 30 trilhões em valor de mercado, ultrapassou 4 mil dólares. A gente viu relatórios do Fundo Monetário Internacional, do Fórum Econômico Mundial, do G20, de CEOs de várias empresas muito grandes. Os caras lá em Wall Street estão falando isso, né? A gente tem ali sempre os maiores analistas falando isso. Está chegando uma nova crise de 29, está chegando um novo caos, está chegando um novo colapso da sociedade. Então, meus amigos, o caos está chegando. E a solução será implementar o tecnofeudalismo para que você não tenha nada, mas seja feliz. Ok? Então, meus amigos, resumindo, presta atenção, resumindo a aula até aqui. Nós estamos numa transição do capitalismo para o tecnofeudalismo. Para isso, eles precisam destruir as instituições que já foram delineadas no plano de governo do presidente Donald, que é o Projeto 2025, instaurando um novo sistema da mesma forma que os norte-americanos fizeram quando a elite tomou o poder em 1933 nos Estados Unidos. Depois que eles destruírem a esquerda e a direita, ambos os partidos, eles criam um vácuo de poder para uma terceira opção controlada pelos tecnocratas, tá? Isso faz muito sentido, porque se você se lembrar, quando o Elon Musk se afastou do presidente Donald, ele imediatamente propôs criar um novo partido nos Estados Unidos, que ele chamou de America Party. E quem ele chamou para ser o conselheiro dele na criação desse novo partido? Ele chamou um cara que na internet usa um pseudônimo chamado Mencius Moldbug, mas o nome real dele é Curtis Yarvin. E Curtis Yarvin é um dos grandes filósofos proponentes da tecnocracia ou daquilo que a gente chama de tecnofeudalismo, ok? Preste muita atenção porque hoje eu não estou te entregando aula não, estou te entregando vida. A sua vida está em jogo. Principalmente para você que é funcionário público, funcionário CLT, funcionário PJ. Por quê? Você depende de alguém pagar o teu salário, meu amigo. Se você depende de alguém pagar o teu salário, você está numa situação frágil, porque aquilo que aconteceu no feriado bancário de 1933 nos Estados Unidos é o que está para acontecer agora. Aí você fala, Daniel, mas o que é o feriado bancário de 1933? Meus amigos, quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Eu vou contar para você agora, nesse exato momento, o que foi o feriado bancário de 1933 e por que, da mesma forma que a elite tomou o poder naquela época, eles vão tomar o poder agora usando a mesma estratégia, tá? Então, quando a gente fala que a gente pode ver algo semelhante ao que aconteceu no feriado bancário de 1933 acontecendo em 2025 e 2026, isso significa que nós estamos vendo sinais de uma crise de confiança parecida com aquela que levou o presidente dos Estados Unidos a fechar todos os bancos em março de 1933, tá? Vou explicar passo a passo para vocês de forma super clara o que foi o feriado bancário de 1933 nos Estados Unidos e qual é a enorme semelhança com o que a gente está vendo hoje. Você sabe que em 1929 a Bolsa de Nova York quebrou e a economia americana quebrou e o mundo acabou quebrando junto. Milhões de americanos perderam a confiança nos bancos. As pessoas começaram então a correr para os bancos para sacar todo o seu dinheiro de uma única vez, com medo que o banco quebrasse e elas perdessem tudo. Isso é a famosa corrida bancária, tá? E quando muita gente saca dinheiro ao mesmo tempo, o banco fica sem dinheiro físico para devolver, mesmo que no papel ele ainda tenha o dinheiro dos clientes. Então, milhares de bancos faliram entre 1930 e 1933 nos Estados Unidos porque eles não conseguiram dar conta dessa corrida. Então, o que a gente está vendo aqui? Um grande problema. E na hora que tem um grande problema, os poderosos do planeta oferecem uma grande solução, mas essa grande solução sempre envolve reduzir o poder do indivíduo, reduzir o poder social e aumentar o poder estatal. É exatamente isso que está programado para acontecer. Aí você pode perguntar, mas Daniel, qual foi a solução que eles ofereceram na época para essa grande crise e essa quebra generalizada dos bancos? Em março de 1933, a situação ficou tão desesperadora que o novo presidente, o Franklin Roosevelt, ele tomou uma medida radical. O cara simplesmente decretou o fechamento de todos os bancos por alguns dias, do dia 6 ao dia 13 de março.
Isso foi chamado de o Grande Feriado Bancário Nacional de 1933. Nesse período, o governo examinou banco por banco e só deixou reabrir os bancos que estavam saudáveis, e ele criou garantias para que as pessoas voltassem a confiar nos bancos e não retirassem todo o seu dinheiro de novo. Então, o que estava acontecendo antes do grande feriado bancário, ou seja, quando eles tiveram que fechar os bancos para não quebrar o país inteiro? As pessoas começaram a ver notícias de que os bancos estavam falindo. Começou a correr o boato que o próximo banco a quebrar poderia ser o seu. E aí formavam-se filas enormes na porta dos bancos para sacar o dinheiro. Alguns bancos começaram até a limitar quanto dinheiro cada pessoa poderia sacar por dia. Hoje, políticos e jornais estão falando abertamente a mesma coisa, tá? Hoje, a gente vê o Sorkin, que é um dos maiores especialistas lá da Bolsa de Valores, falando que está chegando uma nova crise 29. O 60 Minutes, um dos grandes programas de jornalismo investigativo, fizeram uma reportagem dizendo que 1929 está se repetindo. Ou seja, pânico generalizado. Ninguém queria ser o último a tentar sacar o dinheiro e descobrir que não tinha mais dinheiro. Então, por que alguém hoje, em 2025, está dizendo que pode acontecer algo semelhante? Porque, meus amigos, os bancos médios e grandes nos Estados Unidos e na Europa têm perdido muito valor na Bolsa nos últimos anos. Exemplos famosos recentes, problemas com os bancos regionais americanos em 2023. Vários bancos regionais americanos estão falindo. Credit Suisse sendo engolido às pressas, entre outros casos. Ou seja, existe um aumento de saques ou transferência de dinheiro para lugares considerados seguros, como o ouro, principalmente o ouro. O ouro é um sinal de que isso está acontecendo novamente. Algumas instituições financeiras estão com problemas sérios por causa de empréstimos ruins também, especialmente no setor imobiliário comercial e investimentos que eles fizeram que perdeu valor. Circulam notícias também, comentários ali nas redes, né, de que certos bancos podem quebrar ou precisar de socorro urgente do governo. Pessoas influentes ali, investidores, economistas e analistas começaram a recomendar publicamente que se retire dinheiro de bancos que parecem frágeis ou que se diversifique ativos para fora do sistema bancário tradicional. Ou seja, resumindo, presta atenção agora. Antes de 1933, o povo perdeu a fé nos bancos, correu para sacar dinheiro. Muitos bancos quebraram e o governo teve que parar tudo para evitar o colapso total. Então, quando alguém diz que a gente está vendo algo semelhante hoje, a gente está dizendo que a confiança nos bancos está caindo rapidamente de novo, que pode haver novas corridas, tá? E se o pânico crescer muito, os governos podem ser obrigados a tomar medidas drásticas de novo, como fechar banco temporariamente, injetar bilhões de dólares públicos ou criar novas garantias para acalmar a população. Ou seja, é um aviso de que se essa confiança desaparecer de vez, o sistema bancário, como a gente conhece, pode travar, mesmo que a maior parte dos bancos ainda esteja solvente ali no papel, ok? Por isso a frase assusta tanto quem entendeu o que aconteceu em 1933. Mas agora, entra a parte mais importante. A parte mais importante que pode desencadear o caos global é o estouro da bolha da inteligência artificial. O que significa isso? Meus amigos, você sabia que a OpenAI do Sam Altman, que faz o ChatGPT, eles estão com uma dívida gigantesca, porque eles investiram bilhões e não conseguiram recuperar esse dinheiro. Você sabia que a NVIDIA, que faz os GPUs, que são aqueles sistemas de funcionamento dos data centers, eles também estão com dívidas muito grandes. Hoje, a economia global é controlada por umas 7 empresas. Dessas 7 empresas, meus amigos, já tem ali umas 2 ou 3 que estão prestes a quebrar. E, meus amigos, o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, ele já falou, se a bolha da inteligência artificial estourar, o mundo vai pro buraco. Ok? Vocês conseguiram entender o que está em jogo? Meus amigos, é nesse momento que eles vão aproveitar para implementar a solução, a terceira via, o tecnofeudalismo, a terceira opção, o novo partido, a nova proposta, ok? Perfeito? É isso que está chegando. Agora, para que essa nova proposta seja oferecida para a humanidade, precisam estar no poder pessoas alinhadas com este plano. É por isso que 2026 é o último ano para se preparar, porque você está vendo com os seus próprios olhos que eles já estão colocando as pessoas certas no poder para que, quando tudo quebrar, eles já tenham a resposta.
Eles já tenham a solução. E essa solução precisa ser a substituição do sistema de valores e de dinheiro e capitalista para um sistema pós-capitalista do capitalismo de stakeholders do grande reset. Tá certo? Então, meus amigos, prestem muitíssima atenção. Existem dois caminhos aqui hoje. Existe o caminho da liberdade e existe o caminho da escravidão. Para você seguir o caminho da liberdade e não ser engolido por esse sistema, você precisa entender o ciclo UDA. Vocês sabem o que é o ciclo UDA? OODA. Observar, se orientar, decidir e agir. Se você conseguir fazer o ciclo UDA, entender como é que o jogo está sendo jogado, você consegue escapar da manipulação tecnocrática. E você vai ter condição de prover abundância, liberdade e autonomia para a sua família. E proteger as suas futuras gerações. Principalmente se você é funcionário PJ, funcionário CLT e funcionário público. Beleza? Agora, qual é o outro caminho? O outro caminho, meu amigo, é a escravidão. É você perder tudo que tem, não ter nada mais ser feliz, ser completamente dependente do Estado, de uma renda básica universal, você ser controlado pela identidade digital e pela moeda digital, tá certo? Então, se você depende de patrão, meu amigo, CLT, PJ, funcionário público, você já é escravo. Se você é autônomo, pequeno empreendedor, a inteligência artificial está querendo substituir o teu trabalho. E se você não tem bens muito bem alocados, como os poderosos, corre o risco de perder tudo, tá? Então, meus amigos, qual é a ação? Qual é a solução? Aí, meus amigos, é o ciclo UDA. Observar, se orientar, decidir e agir. Olhar o que está acontecendo, se orientar com base no que está acontecendo. É como se fosse uma estrada, meus amigos. É uma estrada que você acha que está indo para um lugar, mas está indo para outro. Você acha que está indo para a segurança, você está indo para o perigo. Você acha que está indo para a abundância, está indo para a escassez. Você acha que está indo para as garantias, você está indo para a dúvida total. Então, o ciclo UDA é você que está numa estrada achando que está indo para o lugar e percebeu que não está indo para o lugar que você queria. Então você tem que parar, sair do carro e olhar em volta. Olhar em volta e observar. Quando você olha em volta, você consegue se orientar. Porque você vê, ó, aqui é o norte, aqui é o sul, leste e oeste. Eu preciso ir para este lugar. Então, sem observar corretamente, você não consegue se orientar corretamente. E quando você observa e se orienta, você consegue decidir para onde você precisa ir e depois você consegue agir. Ok?